Porque a mão esquerda, para os egípcios, ela é considerada como uma mão nojenta. Por que eles não usam essa mão para comer, por exemplo? Para lavar o corpo antes de rezar? No vídeo de hoje eu vou explicar para você se isso é mito ou verdade, de onde vem essa história da mão esquerda. Oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Soraya Zayed, oficial, para variar, cheia de pelo de gatos. Para vocês entenderem o porquê que a cabecinha dos egípcios funciona dessa forma em relação à mão esquerda, a gente precisa voltar lá no passado, na época que o Alcorão foi revelado. Quando o Alcorão foi revelado, tudo que está escrito no Alcorão são as palavras de Deus e as coisas ali que Deus que ditou, e ali a regra está escrito no Alcorão. Tem isso daí que são as leis dos muçulmanos. E aí a gente tem as outras leis que são os hadis. O que são os hadis? São histórias contadas por pessoas que eram consideradas profetas da época, e a maioria dos hadis que são importantes foram citadas pelo próprio profeta Muhammad. Quem é o profeta Muhammad no Brasil? É o profeta Maomé. É o profeta da religião muçulmana. É o Jesus dos muçulmanos, tá? Para você entender direitinho. Entendendo isso, aí o que são os hadis? Como é que ele é encarado? Existe uma controvérsia muito grande sobre os hadis. Se é verdade ou se foi falácia dos tempos antigos, se foi dito por alguém sério ou não. Por que eu tô contando isso? Porque você precisa entender o que é hadis para eu contar a história e você ver a história da mão esquerda. Vai entrar um pouquinho mais para frente, então segura aí. Voltando aqui na nossa história, o hadis, ele pode ser ou não uma verdade. Só que o hadis, ele não está escrito no Alcorão, como eu falei para vocês. São palavras e ensinamentos dos sábios religiosos. Na época do Sayyidina Muhammad, do profeta Maomé, ele era o líder da comunidade muçulmana lá na Medina. Quando ele faleceu, começou ali, né, o pessoal que era mais próximo dele, eles foi quem herdaram o trono ali, né, a liderança da Medina, dos muçulmanos, do povo muçulmano. Só que aí, 60 anos depois da morte do profeta Maomé, os carinhas lá que eram descendentes dos reis que vieram antes do profeta, eles falaram, não, mas peraí, quem fundou essa Medina fomos nós. Quem criou tudo isso aqui somos nós. Gente, para você entender, são como se fossem os senhores feudais. Então eram ali os reis da época. Quando o Alcorão desceu para o profeta Maomé, desceu por quem? Deus mandou pelo anjo Gabriel. Quando o anjo Gabriel revelou o Alcorão para o profeta Maomé, ele começou ali a fazer os ensinamentos dele. Claro que demoraram anos, não foi de uma hora para outra, ele teve toda ali uma história que não vem ao caso agora, e aí as pessoas se tornaram muçulmanas e se tornaram pessoas que aceitaram serem lideradas por aquele guia religioso que era o profeta Maomé. E aí quando ele morreu, como eu tô te falando aqui, ali eles continuaram meio que na paz, mas sempre ali meio que refutando, porque quando ele morreu, já começou a ter uns problemas ali entre a população muçulmana por causa dos reis, dos descendentes dos reis da terra, né, dos senhores feudais. Eles já queriam pegar ali o negócio de volta. 60 anos depois que o profeta morre, o que acontece? Os caras fazem uma estratégia para poder recuperar ali o negócio, porque tava tendo guerra. Era guerra, duraram anos e anos e anos essa guerra. Tem o lado do pessoal do profeta e o lado dos reis, lá dos descendentes. Ele falou o quê? Bom, vamos fazer o seguinte, esse povo aí é um povo religioso. Pra gente liderar eles, a gente vai ter que fazer regras, interpretações dentro do Alcorão para poder falar para eles que isso daí é a palavra de Deus, para poder eles nos ouvirem. Aqui eles começaram a fazer os hadis. Muitos dos hadis foram feitos nessa época, dessa guerra de poderes. Então você tem os hadis que foram realmente dos sábios religiosos, e você tem os hadis que foram feitos por essas pessoas que também eram religiosas, mas que na verdade elas queriam era o poder da terra. Entendendo isso, aí você parte para a hora da mão esquerda. Eles criaram vários hadis. O hadis que cachorro é pecado, o hadis que a mão esquerda é a mão do pecado. E gente, acredite se quiser, muitas pessoas aqui no Egito, eu diria que até mesmo a maioria, mas como eu não tenho estatística, eu vou te falar a maioria aqui das vozes da minha cabeça, pelas pessoas no total, desde que eu estou no Egito, todas as pessoas que eu conheço, elas meio que seguem os hadis.
hadis. Ninguém segue 100%, tá, gente? Não vamos entrar em detalhes, mas na minha opinião, ninguém segue a religião 100%. E os que eu convivo não seguem mesmo, né? Porque se seguissem, bom, enfim. Aqui você tem, por exemplo, nos hadis, a mão esquerda, que ela é a mão do pecado, que você não pode levar os alimentos na boca. Ao mesmo tempo, você também tem um hadis que fala que o cachorro, ele é um bicho negues, muçulmano mesmo, que reza em 5 orações do dia, ele não pode ter cachorro, porque se ele encosta no cachorro, ele fica despurificado. E isso não está escrito no Alcorão, tá? Só para deixar bem claro, não foi Deus que disse isso. E nem o profeta, porque esse hadis apareceu depois que o profeta já havia falecido. E o negocinho lá da mão esquerda surgiu também depois que o profeta tinha falecido. E assim, existem muitos hadis. Por exemplo, quando eu pergunto aqui pro pessoal da minha casa, da minha família, eu falei da mão esquerda fazendo a pesquisa para esse vídeo, eu perguntei, você come com a mão esquerda? Todos me responderam a mesma coisa. Ah, se for um sanduíche eu como. Mas se for a comida que eu tenho que pegar somente com uma mão, eu pego com a mão direita. Só que detalhe, gente, eles são destros. Não tem um canhoto aqui na família. A única canhota sou eu, que não sou do sangue deles. E aí eu perguntei, se você fosse canhoto? Eles falaram, eu comeria com a mão direita também. Por quê? Porque a mão direita, ela é o halal e a mão esquerda é o haram. Eu falei, por quê? Onde está escrito isso? Ah, não sei, mas é hadis. Então o que acontece? Eles acabam seguindo o hadis para não pecar. Então, tipo assim, alguém falou em algum momento da história que a mão esquerda, ela é do pecado, então eu não vou nem arriscar a usar. Só que assim, isso aqui na prática não é assim que funciona. Porque na teoria, a mão esquerda, você não pode nem lavar o seu corpo quando você vai rezar. Porque os muçulmanos, eles simplesmente lavam o corpo inteiro para poder rezar, para poder ter contato com Deus. Então, eles lavam por dentro do nariz, as orelhas, atrás das orelhas. E foi um jeito, gente, bem brasileiro que Deus deu de fazer os muçulmanos da época tomar banho, porque lá na Medina, meu amor, o povo não tomava muito banho não. Então Deus fez o quê? Essa é a minha opinião, isso daqui, apesar que o Alcorão está tocando. Aqui no Egito eu já falei pra vocês, tem uma teoria que quando você tá falando uma coisa que ela é verdade, verdadeira, irrefutável, coincide com o horário da reza. Pra você falar com Deus, tem que tomar banho. Mas aí Deus sabia que eles não iam tomar banho, o que Deus fez? Então tem que lavar o nariz, as orelhas, a boca, as axilas, entre os dedos, as partes íntimas, os pés entre os dedos, atrás da nuca. Ou seja, gente, você toma banho, só que você não lava, por exemplo, a parte da frente da barriga e as costas, mas você toma banho, tudo que fede você lava. O que acontece com a mão esquerda? A maioria das pessoas, quando você vê, eles no dia a dia, eles convivem com a mão esquerda. Quando você conversa com essas pessoas, no caso aqui da minha família, todos eles rezam, tá? Rezam 5 vezes por dia, jejuam no Ramadã. Então essas pessoas, elas meio que seguem as coisas, porque não dá pra seguir tudo, porque é muita regra, tá? Dos hadis é muita regra. Os pilares do Alcorão só são 5, mas os hadis são muitas coisas, então ninguém consegue seguir tudo. Você escolhe ali uma outra coisa. E a mão esquerda, quando você vai conversar com a maioria das pessoas falam, é pecado você fazer isso, tal coisa com a mão esquerda. Mas as pessoas fazem, entendeu? As pessoas comem. Quem é canhoto come com a mão esquerda. Não tem jeito, é igual no Ocidente, igual no Brasil. Por exemplo, meu personal trainer, eu fiz essa pergunta pra ele, que é um cara moderno, mas é um cara religioso que tem um pouquinho, tá começando aqui a zibiba dele, aquele negócio, a marca da oração, né, que os homens têm, as mulheres não têm. Ele já tá até começando, ele ora a Deus. Ele tá criando barba agora por causa do Ramadã. Então, tudo isso daí, ele faz dele uma pessoa teoricamente religiosa. Então, eu perguntei pra ele, eu falei, você é canhoto, você come com a mão direita? Ele falou, não. Eu falei, você nunca tentou? Ele falou, não. Eu falei, mas é pecado. Aí ele me respondeu, não é pecado, é hadis. Não é regra, é hadis. Isso daí é uma coisa bem complexa. Quando você vai falar, gente, vocês sabem que aqui no canal eu sempre falo pra vocês, aqui no Egito, infelizmente, o pessoal mais carente não tem acesso a informações. Então, eles andam meio como rebanho. As pessoas vão falando, eles vão fazendo, entendeu? É uma coisa meio que ali de passar do pai para filho. Dependendo da crença dos pais, é o que eles vão fazer. Dependendo da crença da escola, porque mesmo as escolas aqui no Egito, das pessoas mais carentes, os professores também têm limitações culturais. Então, quando você vai falar de uma regra como essa, a gente volta de novo. Entre o hadis ser verdade ou não, eles não vão nem pesquisar, como foi o meu caso. Eu fui pesquisar a fundo antes de fazer esse vídeo para ver
ver esse negócio do Hadiz. Então eles não vão pesquisar que isso daí foi um Hadiz que surgiu lá na guerra entre dois povos e quem soltou esse Hadiz foi a galera lá dos sultões. Eles não vão pesquisar isso. E infelizmente isso é um fato aqui no Egito. E as pessoas de classe média alta, que são as pessoas que têm acesso a muita fonte de informação, porque tem acesso à internet, tem acesso a viagens, e estuda em escolas internacionais, como eu já falei para vocês aqui no Egito. Pobre estuda em escola estadual e é ruim, é bem ruim, assim, é bem precário o ensino lá. E os ricos ou classe média, eles estudam em escola internacional, então é escola americana, escola francesa, escola italiana, e você escolhe qual escola você pode botar seus filhos. A partir da classe média, já dá para pagar uma escola dessa que já é, mesmo sendo das mais simples, ainda é melhor do que as outras que não são pagas. Então, você bota seu filho naquela escola, é óbvio que ele vai ter contato, provavelmente com estrangeiros, seja os professores, seja os alunos. Meu filho, por exemplo, quando ele estudava aqui no Egito, por ele ser estrangeiro, mesmo que eu não tivesse, graças a Deus eu tinha realmente condição de pagar, mas mesmo se eu não tivesse, eu ia ter que dar um jeito, porque não tinha condição de eu botar um menino de 12 anos na época para estudar numa escola pública, iam comer ele lá dentro, porque eles não têm contato com o estrangeiro. Por que eu tô dando um exemplo de estrangeiro? Porque quando você tem contato com culturas diferentes da sua, você faz uma troca. Assim como eu, as meninas estrangeiras que moram aqui no Egito acabam perguntando, por que você faz isso? O porquê disso? Querendo ou não, a gente pega uma bagagem cultural aqui do local que a gente tá, né? Você que mora na Itália, a mesma coisa, ou na Suíça, todas nós, né, que moramos fora do Brasil, a gente pega essa bagagem cultural. Então, quando existe esse mix dentro das escolas, os alunos egípcios também pegam uma bagagem cultural desses outros povos que estão ali estudando com eles. E aí você desmistifica esse lance da mão esquerda. Se você for pegar aqui na minha casa, como eu estava citando no começo do vídeo, se você pega eles falam, não, eu não como, mas são destros. Aí quando você vai se lavar? Foi a segunda pergunta. Você lava com a mão esquerda? A minha sogra, por exemplo, falou assim, eu lavo, eu vou ficar lavando com uma mão só, vai dar muito trabalho. Então na hora do banho, eu tô tomando banho, eu uso as duas mãos. E essa foi a resposta que eu recebi dos outros integrantes da família. Essa foi a resposta que eu recebi do povo da banda. Só que aí eu tenho um rapaz dentro da banda, um jovem que carrega os instrumentos pros músicos. E ele é um menino muito, muito, muito simples. E aí eu perguntei pra ele, deixa eu te fazer uma pergunta, você é destro, você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Ele falou com a mão direita. Eu falei, quando você come com a mão direita? Eu falei, se você escrevesse com a mão esquerda e fosse canhoto, você comeria com a mão esquerda? Ele falou, de jeito nenhum. Aí eu falei, por quê? Ele falou, porque é pecado. Eu falei, em qual situação você usaria pra comer? Ele falou, só se eu perdesse a mão direita. Aí sim é permitido pra mim, pela religião, que eu use a mão esquerda. Então, gente, sim, isso não é um mito, é uma verdade, é um fato que os egípcios, a maioria deles, eles são ressabiados com a mão esquerda, eles têm ali uma dúvida. Então, para não errar, eles acabam poupando a mão esquerda. Bom, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece, deixa seu like, se inscreve aqui no canal caso não seja inscrito ainda e deixa um comentário aqui, fala a sua opinião, só que com muito respeito, por favor. Como sempre, eu sei que vocês são respeitosos, mas quando eu faço algum vídeo assim que eu pego ali, saio um pouquinho da minha zona de conforto e falo um pouquinho de religião, aí vem o povo e aí a gente tem que respeitar a religião de todo mundo, a gente tem que respeitar as crenças de todo mundo tem palavra aqui dentro do canal, pode falar, desde que você tenha bastante respeito, tá bom, meus amores? Um beijo e fui nada, né, gente, porque vocês sabem, pra quem já fica aqui até o final, aliás, bota aqui uma tagzinha assim, Sossô até o final. Surpresinhas de Sossô. Gente, eu tava aqui gravando com vocês, eu tô com a barriga doendo, porque os moços ficam toda hora fazendo tim, batendo ali, ó. Tá ali o mocinho, tá vendo? Dá pra ver, ó. E agora eu vou pra onde? Eu vou pra academia. Sim, preciso ir fazer meus joelhinhos ficarem bem, porque fazem 2 dias que eu não vou. E ainda eu tenho que fazer o meu cabelo, gente, mas eu não tô afim de fazer minha raiz agora, porque eu faço minha raiz a cada 3 meses. E ainda não completou 3 meses, porque eu fiz em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, era pra fazer em fevereiro. Só que graças a Deus, eu acho que devido às vitaminas que eu tô tomando, meu cabelo cresceu muito, muito. Inclusive, se você tá precisando de tomar vitamina, eu vou te indicar agora uma vitamina pra crescer cabelo e unha que, ó,
Eu tô dando um tempo um pouco de esmalte, hoje eu vou fazer a minha unha eu mesmo, vou dar uma lixada, vou comprar uma base que é nutritiva, que é com vitaminas, mas eu não vou botar esmalte agora não, vou dar mais um tempinho. Gente, é isso aqui, olha, eu já falei em outros vídeos, eu acho que às vezes vocês não escrevem, não anotam. Anota isso daqui, quer fazer crescer cabelo e o cabelo fica forte, a unha, a pele fica todo de bom. É Biotin 10 mil, se você comprar 5 mil, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que tomar 2 vezes por dia. Agora, se você tomar a 10 mil, você só toma um comprimido por dia, sai mais barato, sai mais em conta. É assim que eu faço. E eu acho que o resultado é melhor também. Olha, mentalidade. Eu tô com essa calça aqui, ó, tá vendo? O Meg virou pra mim, tem uns caras trabalhando ali fora. Ele virou pra mim e falou assim: dá pra você trocar a calça? Eu falei: ah, meu amor, mas não vou trocar mesmo, porque eu estou indo pro gym. E aí, não troquei. Gente, acabei de gravar pra vocês, agora eu tô indo pra casa pra editar. Olha isso. Quando vocês malham, vocês ficam assim também? Olha que coisa horrorosa. Hoje eu malhei perna e, sei lá, bumbum, eu acho. Olha que coisa horrível. Aqui atrás não tá. Minha bundinha de barata não suou, mas olha a pepeca. Gente, eu tô sentada aqui no estúdio, editando o vídeo que vai pro ar com vocês, falando sobre os hadiths do Islã, né? E aí eu tava lembrando que no Brasil isso também acontecia, hoje não mais, mas quando eu era criança, eu sou canhota, eu nasci canhota, completamente canhota. E na escola, eu estudava escola de freira, e na escola, o que acontecia comigo? As freiras, só estudava menina, era uma escola de meninas, uma escola cristã, católica, dentro de uma igreja. Na verdade, tinha uma igreja dentro lá do compound, que era a escola. Eu estudava, para quem é do Ceará vai saber onde era, eu estudava no patronato Nossa Senhora Auxiliadora. E eles amarravam a minha mão esquerda, porque eles falavam que era pecado, que eu não podia usar a mão esquerda para tudo. Então eles amarravam minha mão para eu escrever com a mão direita. Eu nem contava para minha mãe, eu falava tudo bem, não tem problema, eu era muito religiosa. Aliás, eu sou, mas enfim, é uma outra história. E aí, gente, o que aconteceu comigo? A única coisa boa que eu tirei disso tudo é que eu não fiquei com nenhum trauma, nem nada, e hoje em dia eu escrevo com a mão direita e faço muitas coisas com a mão direita. Então foi muito bom pra mim, porque eu era completamente canhota, sabe? Aquela pessoa que eu não conseguia nem cortar papel com a tesoura, porque a tesoura ela é destra, pelo menos hoje em dia eu não consigo cortar papel com a esquerda, só com a direita. E eu fiquei sabendo que a tesoura, ela é feita para destros, né? Então, enfim... O que aconteceu comigo? A mesma coisa que os muçulmanos fazem, né? Porque as freiras achavam que era pecado você fazer tudo com a mão esquerda, entendeu? Então não é uma coisa que é só o hadith dos muçulmanos. Não, também em algum momento foi hadith dos cristãos também. Só que a gente não tem acesso porque as coisas evoluíram. Só que lá em 1900 em Guaraná com rolha, eles amarraram minha mão. Gente, eu voltei de novo para me falar com vocês aqui no pós-vídeo, mas é porque... eu tava editando e eu lembrei, falei, pô, eu podia ter falado isso, então eu deixei aqui pro finalzinho do vídeo. E coincidiu, na hora que eu tava editando, que eu pensei isso, vocês estão ouvindo a reza atrás de mim, né, de novo, então é uma coisa que era pra eu falar, por isso que eu vim falar, eu acredito muito em Deus, gente, eu acredito muito mesmo. E esses sinais que o Alcorão, né, agora a gente tá no horário da reza de novo, que são 5 rezas por dia que os muçulmanos rezam. E assim, sempre que eu tô falando algumas coisas que eu tô ali, tem a minha palavra em questão e toca o Alcorão, eu fico tão feliz porque isso quer dizer que realmente, né, eu tô indo pelo caminho certo. Agora foi o final do vídeo de verdade, tá? Eu só passei aqui pra falar isso pra você. Amo você muito, que Deus fique com você e que Deus te abençoe sempre, todos os dias.